Então, hoje vamos começar falando sobre como cumprir as metas de 2022. Não sei se vocês já repararam que, assim, sempre que começa o ano, finaliza o ano e começa o ano, né? Ou quando a gente tem marcos importantes na nossa vida, momentos ali presentes, onde você tem começos e fins de ciclo, a gente tem essa inspiração de querer mudar, né? De querer fazer algo diferente, de querer criar as metas. Então é por isso que existe essa coisa de tipo, final de ano a gente vai começar a traçar metas pro ano seguinte, né? Ou quando você, por exemplo, faz aniversário, é uma data especial para você. Ou quando, por exemplo, você troca de emprego. Então, toda vez que você tem essa sensação que encerra um ciclo e que começa um outro, você tem uma tendência a querer ser uma pessoa melhor, tá? E tem estudos que falam sobre isso, né? Então é o efeito do novo começo. O efeito do novo começo, ele foi estudado, tá? Tem até um artigo científico, depois eu vou mandar lá na comunidade. Quem não tá na comunidade do Instagram, vamos entrando lá, pessoal, porque... Instagram não, desculpe. A comunidade do WhatsApp, porque lá eu compartilho, assim, algumas coisas que não tem aqui no Instagram. Por exemplo, os artigos científicos, então eu mando sempre lá, tá bom? Então, nesse artigo científico, que foi publicado em 2014 pela Management Science, que é uma revista super conceituada americana, onde eles fizeram esses estudos sobre essa questão do novo começo, né? E existe uma ativação cognitiva no nosso cérebro que explica isso, né? Então, quando a gente quer fazer algo, quando começa o ano novo, a gente quer ser uma pessoa melhor, né? A gente quer ser uma pessoa diferente do que a gente era antes. E aí, esse estudo, né, lá da Management, eles demonstraram que nessa época aí de meio de dezembro até o comecinho de janeiro, existe uma enorme busca de como começar novas dietas, como começar a praticar atividade física. Por quê? Esses dois assuntos foram que o Google, inclusive, demonstrou que são assuntos que são mais buscados nessa época. Por quê? Nessas resoluções, essas promessas de começo de ano, é onde as pessoas querem começar a fazer dieta, onde elas querem começar a fazer mais atividade física. E isso é interessante porque muita gente quer ter mais dinheiro, né? Mas acho que uma das coisas que mais que as pessoas pedem para o ano seguinte, né, quando tem esse ciclo, é para que elas tenham mais saúde. E elas conseguem conectar ter mais saúde com fazer dieta e praticar atividade física. Me conta aqui nos comentários dessa live, quem de vocês tem isso na lista lá? Fazer dieta e praticar atividade física. E eu acho legal também, coloca aí de vocês quais foram as metas de 2022 que vocês colocaram, tá? E quem colocou aí sobre alimentação e sobre atividade física, comenta aqui que eu quero saber quem é que prometeu isso pra 2022. Carol prometeu. Carol prometeu, Carol. Mas, Carol, você já tá cumprindo, né? Já tá bem aí afiada com atividade física. Ó, Carla falando que tá na lista, a Jéssica também falando que tá na lista, né? Essas coisas. Ó, o Cadu também colocou voltar a treinar todos os dias. Então, gente, até a ciência explica e o Google diz que começo de ano a gente quer fazer essas coisas, a gente quer ter mais saúde e a gente quer realmente colocar isso como meta. Ó, Carol falou que não colocou dieta. O que você colocou aí, Carol? Escreve pra mim o que você botou. O Diego colocou alimentação, preciso melhorar. Então, assim, olha, você percebe que isso já tá faz parte da gente, né? Colocar isso como as metas, né, pro começo de ano. A meta da Carol foi exames normalizados. Isso aí, Carol. Mas você vê, essa meta também tá relacionada à saúde, né? Então, a gente tenta sempre conectar nossas metas com saúde. Por quê? Porque sem saúde, gente, a gente não consegue alcançar as outras metas mais ousadas, de fazer uma viagem, de trocar o carro, de trabalhar, né, e conseguir aí ter mais dinheiro para fazer as coisas. Então, assim, saúde está sempre relacionada a essas metas, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre quais foram as minhas metas, né? Então, a primeira coisa que eu coloquei nas minhas metas foi manter meus hábitos saudáveis, então os hábitos que eu já tenho.
Então, quem me conhece sabe que, pra mim, eu prezo muito, por exemplo, fazer atividade física, né? Tentar comer de uma forma mais saudável, evitar alimentos industrializados, evitar o excesso de açúcar, né? Evitar refrigerantes, evitar bebida alcoólica, porque é o que faz sentido pra mim. E o que eu acho que desde que eu adotei isso me faz bem, né? Então, manter esses hábitos, né, gente? Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem é começar o hábito e manter e levar isso aí pra vida toda. Então, eu coloquei isso. Minha segunda meta, treinar pra maratona. Então, assim, em agosto eu vou fazer uma maratona, se Deus quiser, são 42 quilômetros. Então, não adianta dizer que quer fazer 42 quilômetros de um dia pro outro. Então, eu vou tentar, assim, manter, né, a minha rotina de treinos para que eu consiga fazer uma maratona de uma forma saudável, de uma forma que eu não fique quebrada, de uma forma que eu termine a maratona aí com satisfação, né? Minha terceira meta que eu coloquei foi não procrastinar. Então, assim, qual maratona? Cadu, a maratona de Florianópolis, que vai ser no final de agosto, agora de 2022. Eu ia fazer em 2020 a maratona de Chicago, né? Mas infelizmente por conta da Covid ela foi adiada. E aí, por conta dessas questões de fronteiras e tudo mais, eu achei muito arriscado, né? Eu tinha essa chance de postergar a maratona. Então eu escolhi fazer a maratona aqui no Brasil mesmo, porque eu acho que fica mais tranquilo, né? De lidar com essas questões da pandemia, de fronteiras e de dinheiro também, né? Porque a gente sabe que o dólar tá super caro, então acho que Florianópolis vai ser uma grande oportunidade para eu estrear aí nos 42 quilômetros. Obrigada, Cadu. Florianópolis é lindo, acho que vai ser bem uma prova tranquila. E dá sim, viu, Diego, pra terminar uma maratona bem. É só a gente treinar direitinho, né? E sair, não só da maratona, mas sair bem nas fotos também, né? Que é o que a gente mais quer. E minha outra meta também que eu coloquei só para comprar o necessário, né? Então a minha conexão aí com o meu estilo de vida também, acho que é a gente ter somente as coisas que a gente precisa, né? E não ficar comprando coisas ou deixando coisas guardadas assim que não precisa, tal. Então isso pra mim é o que é importante. Então, dentro dessas 4 metas, né, que eu coloquei, eu queria contar pra vocês, que acho que é o que trouxe vocês aqui pra essa live, né, é como colocar as metas em prática. E se essa meta envolver um hábito saudável, como que fazer com que isso se perpetue ao longo do ano? E que isso não seja ali fogo de palha de começo de ano e depois você não andar com isso, né? Pra não carregar isso ao longo da vida, né? A Carol tá perguntando aqui, minimalista. Não, Carol, não digo minimalista, tá? Porque acho que o conceito de minimalismo eu admiro quem consegue ser minimalista, mas acho que ainda não conecta com a minha vida atual, tá? Mas realmente pensar em ter somente o que for necessário, tá bom? Essa dica que eu quero, Ju. Bom, então vamos lá. Então, vocês vieram aqui para saber como colocar as metas, tirar as metas do papel e fazer com que você cumpra essas metas ao longo do ano. Então, gente, assim, ó, é óbvio que em meia hora, em 1 hora que a gente conversa aqui, eu não vou conseguir dar para vocês todas as dicas e fazer com que vocês saiam daqui sabendo tudo, mas, que até eu também não sei tudo, aliás, mas eu quero que vocês saiam dessa live já colocando em prática as coisas que vocês escreveram lá em final de 2021, sabe? Que vocês realmente pensem sobre isso e que vocês realmente enxerguem que isso é possível, tá bom? É isso aí, Carlinha, bom lembrar do papel e caneta na mão, gente. Papel e caneta na mão e compartilha a live, pelo amor de Deus, tá bom? Compartilha, porque agora é a parte que é realmente importante, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, então eu coloquei aqui alguns passos, tá bom? Então o primeiro passo para você colocar suas metas em prática, para que elas saiam do papel, primeira coisa é ter clareza da meta, tá bom? O que eu faço? Por exemplo, eu costumo escrever, fazer listas, deixar a minha imaginação fluir, sabe? De tudo que eu quero.
faço uma lista. Vou escrevendo, folhas e folhas. Eu, como gosto de escrever, né? Eu tenho um monte de caderninho. Mas pra quem gosta, por exemplo, de usar aplicativo, notes, abre um Drive, um Word lá no Drive. Mas escreve. Vai escrevendo. E aí, dessas coisas que você escreveu, cada uma delas você tem que... Ah, gente, outra coisa, tem que ter tempo, né? Sentar com tempo. Não é vendo televisão, mexendo no WhatsApp, vendo filme, vendo série, não. É um momento que você vai se conectar com você mesma, tá bom? Com você mesmo. E você entender aquilo que você colocou no papel e que você escreveu, tá bom? Porque senão não vai fazer muito sentido isso que eu vou falar pra vocês. Então, a primeira coisa é... Escreveu lá um monte de coisa. Então, vamos colocar lá o exemplo do Google das coisas mais buscadas. Quero praticar mais atividade física em 2022. Quero sair do sedentarismo, quero me movimentar mais. Beleza. Então, assim, ter clareza da meta é achar qual é o propósito de você querer praticar atividade física, tá? Então, você se perguntar, por que eu quero praticar atividade física? Por que isso é importante pra mim, tá bom? E quando a gente fala em propósito, parece que eu tô falando assim de uma coisa muito abstrata, né? Ah, é porque é o propósito da vida, o propósito do seu trabalho. Então, eu preciso trazer para vocês um pouco sobre esse conceito de propósito e o conceito de, principalmente, não só de propósito, mas o conceito de valores, né? Eu tenho aqui algumas pessoas que estão participando que foram minhas alunas lá do programa Viva Melhor. No programa eu trabalho muito isso, a questão dos valores, tá? Porque, gente, toda motivação, tudo que a gente faz na vida e esse propósito que todo mundo fala, né, que virou moda falar, ele tá muito relacionado com os nossos valores. Então, se a minha meta, elas não estiver bem conectada com os meus valores, eu vou ter grande dificuldade para manter essa meta e para cumprir essa meta ao longo do caminho, tá bom? Então, fazer atividade física, o que isso tem a ver com os meus valores? Por que eu quero praticar atividade física? Porque eu quero emagrecer? E por que eu quero emagrecer? Quero melhorar minha autoestima, eu quero melhorar meus exames de laboratório, eu quero entrar numa calça 38, eu quero agradar o marido, eu quero me sentir benquista em algum ambiente, enfim. Essas respostas, elas são válidas? São. Mas elas são muito superficiais. O que a gente precisa entender é o que isso tem a ver com os meus valores, com aquilo que eu realmente me conecto. Por quê? Porque se isso não tiver conectado, isso não vai fazer nenhum sentido. E você vai fazer isso por um mês e depois você não vai conseguir continuar, tá bom? E aí, quando a gente fala sobre os valores, o que eu queria trazer para vocês? O que são os valores, né? Os valores, eles são as coisas que são inegociáveis para vocês, tá? Então, por exemplo, para mim, o que é inegociável é eu estar com a minha família, eu estar com pessoas, eu estar com os meus amigos. Esses são valores que são inegociáveis para mim. Então, eu vou mais pra frente eu vou conectar para vocês entenderem isso. Então, pensa aí, faz o exercício que você tá com o teu papel e caneta na mão. Quais são os seus valores, tá? Vocês já perceberam uma coisa? Quando uma pessoa, por exemplo, entra numa igreja, numa religião, que ela muda de atitude totalmente, então ela para de beber, ela começa a se alimentar melhor, porque dentro dos valores que a gente entende, né, que a maioria das religiões prega, é você cuidar de você. É você não usar tóxicos, né, não usar drogas, não abusar de álcool. E aí você fica meio assim, nossa, essa pessoa mudou da água pro vinho, né? Mas por que ela mudou da água pro vinho? Se ela mudou aquela maneira íntima dela mesmo, isso tá muito conectado com os valores que ela aprendeu e que ela entendeu que isso faz sentido pra ela, tá? E aí é por isso que muitas pessoas, muitas vezes, não conseguem continuar, porque aquilo ali não tá conectado com o valor dela, tá bom? E aí, o valor ele é o que norteia a nossa vida, né? Sem perceber muitas vezes, esses valores é aquilo que a gente traz lá da nossa infância, e aí a gente não consegue se desvincular dele. Por quê? Porque faz parte da nossa camada mais profunda, que é a nossa essência, tá bom? Então, quando a gente pensa, por que eu quero praticar atividade física, eu tenho que conectar com os valores que eu tenho, tá bom?
Então, depois que vocês anotarem aí todos os valores, as coisas que vocês acham que são importantes, a gente volta para aquele coisa. Eu quero praticar mais atividade física. Então, como eu vou fazer isso, tá? Então, pensando nessa estratégia dos valores, eu tenho 3 coisas para falar para vocês dentro desse como, tá bom? Nesse como, existem vários caminhos e cada um vai encontrar o seu próprio caminho, tá? O fato de você querer praticar atividade física, você pode até querer fazer o que o seu médico mandou, o que o personal trainer mandou, o que o seu marido mandou, o que o seu amigo te sugeriu, mas encontrar o seu próprio caminho de como você vai praticar atividade física é o mais importante, tá bom? E aí não ficar se comparando com outras pessoas que têm realidades diferentes das suas, não ficar querendo fazer uma coisa só porque o outro também faz. Porque é aquilo, o outro faz algo que faz sentido pra ele, você vai fazer algo que faz sentido pra você, tá bom? E eu acho que esse é o grande segredo pra gente conseguir sustentar o hábito, tá bom? E aí, dentro dessa questão dos valores, existem 3 coisas que eu acho que é importante eu falar aqui, que são o nosso senso de pertencimento, o nosso senso de autonomia e o nosso senso de competência. E o que eu quero dizer isso? Nossa, parecem coisas muito técnicas, né? Mas, traduzindo aqui para o nosso arroz e feijão, é assim, ó. Quando eu penso que um dos meus valores é estar com os meus amigos, é estar com a minha família, e praticar atividade física tem que estar conectado com os meus valores, o que eu vou fazer? Quando eu penso no senso de pertencimento, eu vou praticar atividade física com um grupo, com amigos, com a minha família. No entanto, que quem está próximo de mim sabe o quanto que minha família está envolvida com a corrida. A minha família está, aliás, a corrida está envolvida com amigos, né? Com amigos que eu fiz na corrida. Por quê? Porque o meu senso de pertencimento está conectado com o meu valor, que é estar com pessoas, estar com minha família, estar com os meus amigos, tá? Porque o senso de pertencimento é eu estar inserida num grupo, eu estar inserida naquele contexto, eu estar inserida num lugar onde eu me sinto à vontade para fazer aquilo que eu quero fazer, tá? No programa, no Viva Melhor, eu sempre falo isso pro pessoal, que, aliás, no programa não, no desafio, né? Quando a gente lançou o desafio Viva Melhor, que o senso de pertencimento tá ligado muito a essa questão do grupo, né? Então, quando a gente tá inserido num grupo que tá querendo as mesmas coisas que a gente tá, é um grupo que tá com o mesmo, tá vibrando na mesma energia ali, na mesma intensidade, a gente consegue cumprir mais. Não sei se vocês já perceberam, esses desafios, por que eles dão certo? Né? Porque a gente coloca pessoas vibrando ali na mesma energia e aí as coisas vão dando. Então você vê o seu amigo ali conseguindo, você vê o seu amigo ali compartilhando a dificuldade dele. Então, e aí eu me inspiro, né? Eu me inspiro nessa pessoa e eu consigo andar pra frente. Então, o senso de pertencimento é a primeira chave quando a gente quer conectar os valores com os hábitos que a gente quer fazer, tá bom? A segunda coisa é o nosso senso de autonomia. O que é o senso de autonomia? É você escolher aquilo que você gosta, tá? Quando eu falo que vocês precisam melhorar o autoconhecimento, entender o que vocês gostam, justamente para dizer, olha, se eu quero praticar atividade física, qual é a atividade física que eu quero? E ir pra academia, ficar 1 hora lá puxando ferro, né, fazendo musculação, é a única opção que eu tenho? Não. Mas isso cabe a nós, a gente tem a internet, a gente tem aí profissionais para ajudar, a gente tem um monte de ferramentas para fazer com que você descubra qual é a coisa que você quer, tá? Qual é o exercício que você quer, se é pilates, se é natação, se é corrida, se é bicicleta, se é dança, não importa. Então, o seu senso de autonomia tá entrando aí, onde você escolhe aquilo que você quer e não o que o outro mandou você fazer, tá? E aí você consegue conectar isso também com os seus próprios valores, tá? E a última coisa é o nosso senso de competência. Então, eu escolher algo que vai me trazer esse senso de autonomia, esse senso de pertencimento e o senso de competência, onde eu vejo a minha evolução dentro daquilo que eu escolhi. Então, no meu caso, por exemplo, que é a corrida, eu comecei antes correndo 1 quilômetro, correndo 2, correndo 3, de repente tá fazendo 5, de repente tá fazendo 10, de repente tá fazendo 21, e hoje eu escolhi fazer uma maratona.
Então, observar a minha evolução, por quê? Porque isso vai me motivar, né? Isso vai me motivar a perceber que eu tô melhorando, que eu tô evoluindo, que o meu corpo tá mudando, né? Que a minha vida aí tá mais regrada, né? Porque eu tenho ali um planejamento de um treinamento para eu fazer a maratona lá em agosto, tá? Então, acho que isso é o que faz com que a gente mantenha o hábito, tá? Então, nosso senso de autonomia, nosso senso de pertencimento e o nosso senso de competência. Então, pensando nessas três coisas, é o que vocês vão pensar. Por que que eu quero fazer este hábito? Então, o exemplo que eu dei. Por que que eu quero praticar atividade física? Tá bom? E aí, buscar nesses 3 itens tudo que conecta com esse novo hábito que você quer adotar, com essa meta que você criou, com essa sua promessa que você fez para 2022, beleza? E aí, gente, como construir essa meta, né? Eu acho que essa é a parte que talvez a grande maioria de vocês conheça, mas muitas vezes se perde, né? Porque a gente tem que seguir alguns steps para que essa meta seja construída de uma forma inteligente que vocês realmente consigam cumprir, tá bom? Então, o primeiro passo é especifique a sua meta. Então, lá o exemplo que eu dei é: quero praticar mais atividade física em 2022. Beleza, então essa meta tá bem especificada. Quero praticar atividade física. Mas ela continua sendo vaga, porque para cada um praticar atividade física pode ser uma coisa diferente. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz que a gente tem que praticar 150 minutos de atividade física de moderada a vigorosa por semana. Mas o que é moderado? O que é vigoroso? Esse parâmetro, muitas vezes, ele pode variar de pessoa para pessoa. Ele pode variar de uma criança para um idoso, ele pode variar de uma pessoa que tem uma comorbidade, uma pessoa que não tem nenhuma doença. Ele pode variar conforme a idade, conforme o biotipo da pessoa, né? Às vezes uma pessoa que está um pouquinho mais acima do peso, o vigoroso para ela é diferente de uma pessoa que é mais magra. Então, isso é muito relativo. Então, a gente precisa ainda esmiuçar um pouquinho mais essa coisa de, tipo, praticar atividade física com regularidade, tá bom? Aí, a segunda coisa, então, é quantificar, tá? No meu caso, a minha quantificação, ela tá relacionada à minha planilha de treinamento que o meu professor passa, né? Mas, no caso de vocês que não tem, que se a meta não for, por exemplo, praticar atividade física, mas for comer melhor, sei lá o quê. Então, por exemplo, praticar atividade física 3 vezes por semana. Mas qual atividade, né? Então, eu vou, por exemplo, eu quero correr 3 vezes por semana, tá? Então, essa meta é especificada. 3 vezes por semana, porque pra eu saber que o meu compromisso é 3 vezes por semana, tá bom? A terceira coisa é saber o quanto isso é importante. Então, esse item da importância, acho que eu já esmiuçei aí anteriormente, que é pra vocês entenderem que essa meta tem que ser importante pra você. Não é pra ser importante pro médico, não é pra ser importante pro marido, pra esposa, pro vizinho, pro filho. Tem que ser uma coisa que seja importante pra você e não para o outro, tá? Que faça sentido e tudo mais. E isso tá relacionado com o que eu falei pra vocês em relação ao senso de propósito, tá bom? E aí, assim, definir algo que seja possível. Gente, então assim, ó, eu vejo muitas pessoas falando pra mim: Ju, nossa, queria tanto começar a fazer atividade física. E aí a pessoa bota a meta que ela quer treinar todo dia. Aí no segundo dia ela já tá cheia de dor no corpo. E aí ela fica 4 dias sem fazer nada. Então ela treina 2 dias, 4 dias fica sem fazer nada, no último dia ela pensa se ela vai voltar ou não. Então, gente, ela tem que ser uma meta que seja alcançável dentro do ritmo que você tem, tá bom? Mas ela não pode ser fácil demais, porque senão você não vai melhorar aquele senso de competência. Lembra que eu falei? Então, não vai encaixar no seu senso de competência, porque ela vai ser tão fácil que você não vai perceber que você tá melhorando nada. Você vai continuar na mesma. Então, tem que ser uma meta que seja alcançável, porém não pode ser nem fácil, nem muito difícil. Tem que ser algo que você realmente consiga alcançar e que você consiga depois ir aumentando esse volume, tá? Quando a gente pensa, por exemplo, de atividade física, quando a gente pensa de alimentação, pode ser comer verduras e legumes 3 vezes por semana. Não comer coisas industrializadas 3 vezes por semana, se você acha que você tá comendo muita coisa industrializada, entendeu? Então, acho que é um pouco disso, porque a gente tem que melhorar esse senso de competência que a gente tem, tá bom? Ó, o Léo colocou as metas SMART. É isso mesmo, Léo, que tem específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, eu queria aqui trazer pra vocês de uma forma mais simplificada, né? Porque não importa se chama Smart, se chama Coca-Cola, se chama macarrão.
O importante aqui, gente, é que vocês entendam como é a metodologia e que vocês consigam aplicar, tá bom? Então, o último item é esse, né? Tem que ser relevante para você e tem que ter um tempo para ser cumprida. Por exemplo, a minha meta da maratona, ela se encerra em agosto. Então, quando chegar lá em agosto, eu vou colocar uma outra meta para mim em relação à atividade física. Mas você pode colocar, por exemplo, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas ela tem que ter dia para acabar. E ela não pode ser assim, 1 ano. Ela tem que ter uma data específica. Então, no meu caso, é 31, acho que é 30 ou 31 de agosto, né? Que é o dia da minha maratona. Então, você coloca lá, até o dia 2 de fevereiro, eu quero estar praticando 3 dias de caminhada por dia, tá bom? Então, acho que isso é o que vocês precisam entender, que tem que ter um tempo pra acabar, tá? Não digo assim, não pra acabar, mas assim, pra que quando chega lá, você viu que você cumpriu e o seu senso de competência tá lá em cima, sua autoeficácia tá lá em cima, sabe? E aí você consiga aí continuar fazendo com que aquele hábito ele se perpetue mais ao longo dos dias e você consiga se desafiar cada vez mais. Porque afinal, gente, o ser humano ele é movido por desafios, né? Então muitas pessoas me dizem assim, Ju, eu não consigo praticar atividade física, eu não tenho motivação pra isso. Mas a motivação, gente, já tá ligada a esses 3 parâmetros, tá? Que é senso de competência, de pertencimento e de autonomia. Então não adianta eu falar o que você tem que fazer. Não adianta vir o médico e falar o que você tem que fazer. Você tem que ter essas 3 coisas muito alinhadas. E aí os profissionais de saúde vão vir para te ajudar a direcionar. Mas essa ferramenta, né, esse quebra-cabeça, ele é seu. E é você que vai colocar esses parâmetros para que a gente consiga entrar ali e te mostrar, olha, se você quer praticar atividade física, então vem lá o personal, né, o professor da academia, para te falar como que você vai fazer. Se você quer nadar, então é o professor de natação lá que vai te ensinar. Se for em relação à alimentação, então a nutricionista vai entrar para te dizer como que você vai poder ir lá aproveitar melhor esses 3 vezes por semana lá de verduras e legumes, entendeu? Então, é nesse sentido que eu queria mostrar pra vocês, tá? E aí, a gente tem que ver que os compromissos com nós mesmos, eles são inegociáveis. Não pode ser aquela coisa, eu me comprometi com a outra pessoa, então eu vou cumprir. Se eu me comprometo comigo mesma, eu dou ali um migué, entendeu? Não pode ser isso. Porque assim, o que a gente faz, gente, tem vários nomes pra essas coisas, né? Mas o que a gente muitas vezes chama de problema, ele pode ser uma desculpa, né? O que ele pode ser uma exceção, ele pode ser uma recompensa de, por exemplo, hoje eu tô muito cansada, então eu não vou na academia. Eu vou ficar dormindo em casa vendo Netflix porque eu tô muito cansada. E aí você não percebe que essa recompensa, ela te afasta da tua meta. Essa recompensa, ela afasta da onde você traçou. Então a gente pensar que quando a gente cria essas recompensas, essas recompensas mentais, né, essas desculpas mentais e essas exceções mentais que a gente cria todos os dias, o quanto que ela te afasta daquele plano que você criou em relação à sua meta, tá? Uma das coisas que eu achei que foi interessante, que vocês colocaram na caixinha de perguntas, foi como lidar, né, com os desafios e com os percalços aí ao longo do dia pra você conseguir, né, fazer atividade física e tal. Então isso tá muito alinhado com o que você criou lá no começo, né? Então você falou, eu quero praticar atividade física 3 vezes por semana. Então o que eu vou fazer pra que, apesar dos problemas, gente, porque problema tem todos, tá? Desde uma doença grave até a chuva. Tá chovendo pra caramba. Então assim, eu não consigo sair pra correr na rua. Porque tá chovendo, eu não quero tomar chuva. Mas o que eu vou fazer pra me movimentar? Eu vou treinar na escada do meu prédio? Se eu tiver oportunidade, eu tenho uma esteira pra eu ir lá? Eu posso andar de guarda-chuva na rua? Ok? Se for uma opção que você tenha. Se for a única opção que você tenha, sabe? Eu vou entrar numa aula do YouTube pra fazer uma aula ali de um crossfit, de um funcional. Vou fazer um alongamento. Enfim, quais são as ferramentas que eu tenho para que, no dia que chova, eu possa cumprir a minha meta de fazer atividade física 3 vezes por semana. Sabe assim?
Então, essas estratégias que a gente tem que pensar, que ao invés de ficar criando desculpas, vamos usar nossa imaginação, nossa criatividade para cumprir a meta e não para dar desculpa que vão deixar a gente longe do que a gente traçou para nós mesmos, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, a minha estratégia são listas, né? E lá no desafio Viva Melhor, eu ensinei pro pessoal usar aquela matriz de Eisenhower. Não sei se vocês conhecem, né? A matriz de Eisenhower, ela foi criada justamente como uma ferramenta para gestão do tempo, né? E aí ela tem 4 colunas. Uma onde você coloca urgente, outra não urgente. Nessa coluna de cada esquerda você coloca importante e não importante. Então, por exemplo, o que é urgente e importante, você coloca lá. Urgente e não importante. Não urgente, mas é importante. Faça sua lista. E não urgente e não importante. Então, beleza. O que a gente faz, então, com as coisas que são urgentes e importantes? Tem que fazer agora. Então, por exemplo, eu abro a geladeira, não tem comida. Eu tenho que comprar comida. Tem que ir ao supermercado. Vou pedir um iFood? Não. Você vai lá escolher o que você precisa pra você comer. E precisa ser uma coisa que vai de encontro com a meta que você colocou lá da alimentação. Lembrando disso, tá bom? Se é urgente e não importante, você tem que pensar, será que eu posso delegar isso pra alguém? Pra fazer por mim? Né? A gente tem muita dificuldade de falar não pras coisas. A gente tem muita dificuldade de delegar as tarefas, tá bom? E se a gente tem dificuldade de dizer não e de delegar tarefas, isso vai contra a nossa meta que foi criada. Por quê? Porque se eu dizer sim pra tudo, se eu quiser fazer tudo, se eu quiser abraçar o mundo, eu não vou conseguir cumprir, tá bom? E fazer as listas serve justamente pra isso, pra gente ter clareza de tudo que a gente tem que fazer e aquilo que é realmente importante e aquilo que não é. E o que não é importante, ou eu elimino ou eu delego, tá bom? E quando eu faço a lista, que eu sei das coisas que eu tenho que fazer, eu consigo dizer o que é importante e o que é urgente e o que não é urgente, e conseguir transformar cada vez mais coisas urgentes e não urgentes. Então, se, por exemplo, hoje a minha urgência é que minha geladeira tá vazia, por que eu não vou me planejar para ir no supermercado ou fazer a compra online, ou enfim, trazer o alimento fresco, saudável para minha geladeira e fazer um planejamento. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu vou fazer uma listinha de supermercado e vou fazer minha compra para quê? Quando eu sentir fome, quando eu quiser comer, tem algo saudável, tem algo de qualidade na minha geladeira para eu comer, tá bom? E uma outra coisa, que isso acho que vai de encontro com uma pergunta também que eu recebi na caixinha, foi sobre como lidar, né, com a correria do dia a dia. Então, lidar com a correria do dia a dia é isso. É você se organizar. É você saber que amanhã, se você vai ficar o dia inteiro fora, de você fazer um sanduíche natural pra você carregar na sua mochila, de você ter lá ali umas castanhas pra você carregar na bolsa, pra você comer. Se você já sabe onde você vai, por que não entra no Google, vê os restaurantes que tem próximo, vê o que tem ali de opção pra você se alimentar, né? Será que é só ali o fast food? Será que não tem ali um restaurantezinho daqueles de bairro, com uma comidinha caseira, onde eu posso ali me servir, colocar a quantidade que eu quero no prato, sabe? Escolher se eu vou querer uma carne, um peixe, enfim, mas de não optar só pelo iFood, olhar olhar no fast food, olhar a esquina, putz, ali tem o McDonald's, ali que eu vou. Porra, do lado tinha ali, desculpa, gente, do lado tinha ali um restaurante de comidinha caseira que eu poderia comer uma comida, sabe? Então, isso é planejamento, tá bom? Ah, mas eu não tenho tempo. Fazendo a listinha ali do urgente, não urgente, importante, não importante, você arruma tempo pra se organizar, inclusive pra quando você for passar o dia fora de casa, tá bom? E aí, gente, acho que pensando nisso, acho que deu aí pra gente criar uma lista, né, de como a gente cria, então, essa lista de atividades, como a gente põe em prática. Então, só recapitulando, a primeira coisa que eu falei é ver o quanto isso é importante pra você, alinhar com o seu senso de propósito e com os seus valores, tá bom? Criar metas que sejam inteligentes, né, levando em conta o método SMART, que é específico, mensurável, atingível, relevante e temporal, tá bom? E principalmente usar a criatividade não para ficar dando desculpas para si mesmo, mas para vocês conseguirem driblarem aí as adversidades do nosso dia
e realmente colocar em prática para que vocês consigam cumprir as metas para 2022, tá bom? Então eu queria agradecer vocês pela audiência. Eu fiquei muito feliz com o conteúdo dessa live, espero que tenha contribuído para vocês, tá? De alguma forma. Gostaria também que vocês, se alguém tiver alguma pergunta, aproveita aqui enquanto eu tô só finalizando, que eu já vou responder. Queria dizer para vocês que eu tô muito feliz com essa retomada das lives, com a retomada dos conteúdos no Instagram. Eu espero que poder tá muito mais presente para vocês, tá bom? Obrigada, Daiane, obrigada, Ronilce, pelas palavras. Eu espero ter realmente contribuído para vocês, porque eu não sei tudo, mas assim, pode ter certeza que toda vez que eu venho aqui para falar alguma coisa, eu sempre pesquiso, eu sempre vou atrás, eu sempre vejo o que eu realmente posso contribuir para que vocês consigam aplicar os desejos de vocês, as coisas que vocês querem, tá bom? E eu tô à disposição aqui no Instagram, tô à disposição lá na comunidade, convido vocês para entrar na comunidade do WhatsApp, tá bom? Que é uma comunidade que vai valer a pena participar. É um grupo fechado onde eu levo ali algumas informações e alguns conteúdos que não dá para trazer aqui no Instagram, porque é muita coisa, né? Mas obrigada, Jéssica, obrigada, Dai, pelos elogios e realmente eu gostaria muito de poder contribuir para vocês, para que vocês consigam aí ter a vida mais saudável e mais equilibrada que vocês quiseram, tá bom?